Aleluia, 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 aleluia. Bendizei ao Senhor vós todos os seus anjos, seus ministros, que fazeis a sua vontade. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Hoje, 2 de outubro de 2025, e 2 de outubro é dia da memória dos anjos da guarda, dos santos anjos. Por isso, celebramos hoje todos os anjos, que são infinitos em quantidade e número, e cada um de nós tem o seu próprio anjo que o protege. Ouçamos o Santo Evangelho para este dia. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, e depois versículo 10. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não mudardes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. La 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 la. Meus queridos irmãos, minhas diletas irmãs do Senhor Jesus, por trás desta discussão da criança como modelo do anjo dos pequeninos está o desejo desenfreado dos próprios discípulos de Jesus, isso mesmo, de serem grandes. Estavam discutindo entre si quem seria o maior dentre eles no reino dos céus, no reino que Jesus iria instaurar. Essa é a verdade. O reino, Jesus falava do reino dos céus. Jesus dava provas para eles que ele é o reino do céu encarnado. Ele é a humildade, ele é a pequenez, ele é a sabedoria, ele é a bondade, ele é o amor, ele é a misericórdia. Ele é tudo isso, mas isso não surtiu tanto efeito assim. E porque eles estavam discutindo entre si quem deles seria o maior, Jesus então resolveu desenhar para eles. E chamou uma criança e a apresentou a eles. Colocando-a no meio deles, disse: se não vos tornardes como esta criança, se não vos mudardes e não vos tornardes crianças, de modo algum, nunca, nunquinha, vão entrar no reino dos céus.
E Jesus diz: quem se tornar pequenino como uma criança, este sim é o maior no reino dos céus. Pensemos nisso para sermos grandes diante de Deus. Para irmos para o céu, temos que nos tornar pequenino como as crianças. A criança e o servo têm muita semelhança. O servo é aquele que estava para servir e era feliz por ter um senhor. E Jesus se fez servo de todos. Sendo ele senhor, se fez servo dos servos. O Papa costuma dizer assim também, né? Servo servorum Dei. Servos dos servos de Deus. Jesus se fez servos dos servos. Se fez servos por causa de nós. Se fez servo para a nossa salvação e coloca os servos, as crianças, os pequeninos, aqueles que a sociedade não dá valor algum, colocou-os como modelo. E também os anjos. Os anjos servem a Deus noite e dia. Esse é o trabalho dos anjos. Na celebração da missa de ontem, tinha uma intenção pelo anjo Ariel. Então, depois da missa, eu falei e expliquei para eles: existe anjo Ariel? Alguns acharam, existe. Eu falei, não existe anjo Ariel para o cristão, para o católico, sobretudo. Ariel não tem a ver com a doutrina cristã católica. Os anjos não têm nome, a diferença grande é essa. Os arcanjos têm nome, são apenas 3. Não existem outros arcanjos, como algumas religiões aí, o espiritismo, tantas religiões aí, falam em muitos outros arcanjos. Não. Os arcanjos levaram um nome. Tem um nome porque são apenas 3, porque eles receberam de Deus uma grande tarefa, uma grande missão. Por isso receberam o nome. Os demais são anjos e poderiam também receber uma grande missão, podem fazer o mesmo que eles fizeram, se Deus precisar, mas Deus precisou apenas de 3. E esses são arcanjos, ou seja, arquianjos, anjos maiores. E há uma infinidade de anjos no céu. Cada ser humano tem um anjo que o protege, que caminha com ele e, ao mesmo tempo, está no céu com Deus. Ao mesmo tempo, vê Deus face a face. Jesus diz que o anjo das crianças, o anjo dos pequeninos, vem a Deus face a face. Portanto, o ter um anjo da guarda não é algo que Jesus instituiu. Não é algo do tempo cristão, é algo que já existia. E os anjos têm um grande papel na história da salvação. Por exemplo, o anjo que brigou com Jacó mudou de nome. O anjo de José do Egito. O anjo de São José, com o qual ele sonhou. O anjo que anunciou Maria, esse virou arcanjo, não é mesmo? O anjo que curou a cegueira de Tobias, virou arcanjo, São Miguel. E, aliás, São Rafael, e o anjo protetor contra todos os males, Miguel. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos e queridas no Senhor, pensemos nisso. Deus convida a mim e a você hoje para olharmos para o nosso interior e ver que sem Deus não somos nada. E se somos com Deus, então somos pequenos, somos como criança. A nossa alegria, a nossa felicidade está em ser simples, em ser como as crianças, em ser como os servos, ser feliz naquilo que faz, ser feliz onde está, porque Deus está conosco. Claro, podemos reivindicar melhoras de vida, podemos trabalhar, podemos estudar, podemos ter estratégia para melhorar nossas vidas, mas isso não quer dizer que o façamos a qualquer preço, mas o façamos tendo Deus sempre à nossa frente. Deus acima de tudo. E com Deus
vamos realizando a nossa missão, que é de ser servos, servidores, como as crianças, como os anjos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.